Um especialista em leis aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Mestre, e quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes o espancaram e deixaram-no quase morto. Descia por aquele caminho um sacerdote. Ele viu o homem caído e passou pelo outro lado. Também o levita, ao passar, desviou o olhar. Um samaritano, porém, descia por aquele caminho, viu o homem caído. Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando óleo e vinho. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuida dele. Quando eu voltar, pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia. Então Jesus disse: Vá e faça a mesma coisa. Prezados amigos, irmãos e irmãs, esta é uma daquelas parábolas mais conhecidas de Jesus, a chamada parábola do bom samaritano. Ao olhar para esta história que Jesus contou para aquele especialista em leis que queria dissociar o amor a Deus do amor ao próximo, nós aprendemos que o outro é a medida para nós sabermos o tamanho do nosso amor a Deus. Pois amamos muito a Deus à medida em que somos capazes de amar o próximo. Na parábola que nós ouvimos, 3 pessoas são colocadas por Jesus no roteiro, além daquele que caiu nas mãos dos assaltantes, um sacerdote, certamente apressado para algum compromisso do templo, viu o homem caído, mas passou pelo outro lado. Um levita também fez a mesma coisa. Homens de quem se esperava uma atitude sensível, uma atitude de compaixão, foram indiferentes à dor do irmão caído. Ao passo que um estrangeiro, no caso, um samaritano, de quem os judeus nem gostavam e por quem nutriam certa rejeição, é apresentado por Jesus como aquele que vive na prática o que a religião ensina. A religião dos judeus ensina o amor a Deus e ao próximo. Eles desprezam os samaritanos e Jesus mostra que mesmo aquela pessoa não muito religiosa é mais próxima daquele que está caído do que aqueles que pousam de religioso. Depois, olhando para os gestos do bom samaritano, nós vemos que aquele bom samaritano é o próprio Jesus em relação a mim e a você. A pessoa caída sou eu. A pessoa caída é você. Somos nós, aliás, que estamos caídos, precisando ser reerguidos. A pessoa, o bom samaritano que se aproxima, vê
e tem compaixão é o próprio Jesus. Ele se aproxima, diz a carta aos Filipenses que ele, existindo na condição divina, não fez disso uma usurpação, mas esvaziou-se para se aproximar, assumir a nossa humanidade, se fez um de nós. Diz a parábola que o bom samaritano, sentindo compaixão, como Jesus também olha para o povo e se comove. Aquele samaritano derramou óleo nas feridas, como Jesus derramou o seu sangue para nos curar, para nos redimir daquela situação miserável em que todos nós nos encontrávamos. Diz a parábola que o bom samaritano pegou aquele homem, colocou no seu próprio animal e o carregou até a pensão. Isto é uma ilustração daquilo que Jesus fez quando pegou a cruz e nos carregou no peso da cruz. Estava a nossa condição miserável, o nosso pecado. Diz a parábola que o bom samaritano conduziu aquele homem chagado até uma pensão onde curou dele, a um hospital de campanha, digamos assim. Jesus nos carregou na cruz. Jesus nos trouxe para a igreja, para a comunidade, onde nós devemos ser cuidados. E recomendou, disse a parábola, cuida dele, na volta eu pagarei o que tiver sido gasto. Diz a carta de São Paulo aos Coríntios que Cristo na cruz pagou tudo o que nós devíamos. Na volta, ele vai nos resgatar, se nós ainda tivermos alguma coisa a pagar. Nós vivemos nessa expectativa mesmo da segunda vinda do Senhor. Quando terminou de contar esta parábola, que nós interpretamos agora, olhando para os próprios gestos do Cristo, Jesus perguntou ao especialista em leis, na tua opinião, quem desses homens foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que usou de misericórdia. Então vai e faz a mesma coisa. Aqui está a lição de hoje. Vai e faz a mesma coisa. Agora é conosco. Agora, nossa religiosidade, nossa relação com Deus vai se exprimir na qualidade da nossa relação com os outros. Sejamos próximos nesse sentido, capazes de nos aproximar, sentir compaixão e agir. Deus te abençoe.